Tá pago, Tá pago. tá pago. Muitas mulheres, por exemplo, a gente ouve falar muito nisso, na questão, entrando na camada assim específica do casamento, a gente ouve muitos casais que eles se separam, né? Que o número de divórcios, por exemplo, hoje ele aumentou drasticamente, né? Eu entrevistei uma advogada e ela falou pra mim, falou, Yang, a maioria dos casais que sentam na minha mesa pra se divorciar, a maioria são por pontualidades que facilmente poderiam ser resolvidas. Eles até se gostam, eles se amam de verdade, mas às vezes por falta da honra, pela palavra mal colocada ou pela palavra não dita ao próximo, porque não, né, tem que para eu falar isso aqui, ele tem que agir assim comigo. Para eu falar Uhum. isso, ele tem que me dar isso. Essas pessoas elas acabam se divorciando. Você acredita, você vai também nessa linha de que a maioria dos divórcios é especificamente por falta de honra no casamento? Olha, tem vários motivos para divórcio, porque tem uma outra raiz que a gente não entrou, que é a imoralidade. Uhum. E essa é muito forte no meio Que também. isso aí seria o adultério, traição. Exato. E é muito forte também. Uhum. E às vezes uma parte tenta perdoar, mas aí a outra não quer ser regenerada, e fica difícil Uhum. quantas vezes serão necessárias. Então tem a parte da imoralidade, mas até a imoralidade, a raiz da imoralidade é a mesma da desonra. Uhum. Quando a gente é porque a Bíblia fala que a gente morreu. Então é como se fosse assim, eu lembro da minha professora, eu tive uma professora que falava assim, e morto lá tem opinião? E morto lá tem que defender ponto de vista? Então quando a gente se coloca nesse lugar, fica mais fácil. Você vê que é uma humildade, você vê que é uma renúncia, é uma humilhação, mas não é uma humilhação para o outro, é uma humilhação para Deus. Quando eu entendo, isso é uma chave, que honrar o marido, na verdade, é uma obediência a Deus, é uma honra a Deus, e ele me honrou tanto que eu faço isso com alegria. Não é porque ele mereceu, é porque Deus pediu. É Uhum. porque Deus o vê dessa forma, fica mais fácil de eu não botar ele como alvo do merecimento da honra. Mas a justiça própria, essa coisa do a justiça tem que ser feita na minha vida, é o que vai fazer, com certeza, um casal se separar, ou outras relações também, tá? Uhum. Relações de trabalho, relações de amizade, a justiça própria faz morrer qualquer coisa. Impede, a Bíblia diz, a justiça de Deus, a sabedoria de Deus de acontecer naquela situação. Porque eu quero estar certa e eu quero que você pague o que você fez e eu quero que você concorde comigo. E enquanto você não pagar, não está zerada a conta. Isso não tem fim. Não tem fim. Não tem fim. É um ciclo insaciável. E mais, você já viu o boleto você pagar sozinha? Não. Quando você não paga, acontece o quê? Aí Juros. veio juros, os acréscimos. É igualzinho o emocional. Você já teve conversa, ou você já viu alguém? Você não, que seu casamento é uma benção, em nome de Jesus. Mas você Aham. já viu algum casal falar assim, não, porque aquele dia, do nada, Trazer do passado algo do que aconteceu. nada. E um negócio muito maior do que foi no dia. Porque aquilo rende. Hum. É muito. Não é à toa que a palavra de Deus fala direto de comércio do coração e dívida paga na cruz, porque é uma dívida. É a mesma dinâmica financeira aqui para a gente conseguir entender, sabe? Sim. Então, você faz uma dívida comigo. Você me deveu amor, atenção, algo que você prometeu e não cumpriu, fez uma dívida. Se eu Uhum. não entregar aquele boleto na mão de Deus, vai render juros e eu vou ter que arrumar alguém para pagar. Se não for você, eu vou descontar em outra pessoa. E isso acontece muito. Hum. Quantos boletos de pai e mãe a gente desconta no marido, na mulher, no Hum. filho? Alguém tem que pagar esse abuso que eu sofri, essa rejeição que eu sofri, esse abandono que eu sofri. Aí isso vira um ciúme exagerado, isso vira uma mania de controle, Hum. isso vira eu vou infernizar a sua vida até você aprender, até você mudar. Só que, na verdade, você não tem nada a ver com aquilo. Uhum. Mas você vira o pagador oficial. Eu elejo você. Como aquele que vai Aquele, carregar a culpa de algo. aquele que vai me redimir. No Então, fundo é isso. então qual a importância que você entende, Nath, justamente na questão de toda pessoa que ela for entrar num relacionamento, né? Porque a gente sabe, infelizmente hoje em dia é cada vez mais difícil. Você, encontrou a primeira pessoa, foi o amor da sua vida e se relacionou e 90 anos juntos. É. Hoje é quase impossível É ver só em isso, né? filme, né? É só em filme ou a geração bem, bem, É bem, bem lá atrás. verdade. Hoje é muito mais É verdade, difícil. é muito difícil. É,
tendo em vista esse fator de que hoje, de fato, as pessoas têm ex-relacionamentos, relacionamentos que ficaram para trás, qual é a importância de fechar uma ferida, esperar ela cicatrizar antes de entrar em um novo relacionamento? O quanto a pressa, às vezes, a pessoa, por exemplo, ela esteve em um relacionamento que é aquela pessoa que, tipo, cara, 2 semanas atrás estava num relacionamento e 2 semanas depois já tá falando que ama outra pessoa. Qual é o perigo disso e o quanto a espera, o quanto viver de fato aquele momento sozinho, aquele tempo sozinho é benéfico para essa pessoa? Eu posso até falar de causa própria, né? Entrando um pouquinho aqui na minha história, eu sou uma mulher solteira. Uhum. E que sempre entrei de um relacionamento para o outro. Igualzinho Sim. você ilustrou aí. O que faltava em mim? Era esse buraco que alguém tinha que suprir. Esse buraco que a Bíblia chama de amargura, que é como se fosse uma distância entre mim e Deus. Tudo que eu entendi errado de Deus, do valor que eu tenho, se eu fui amada ou se eu fui rejeitada, todas essas percepções a gente bota na conta de Deus. Mesmo quem diz que não acredita em Deus, a gente Uhum. bota na conta de Deus, lá no fundo. Deus não viu isso? Cadê Deus? Onde ele estava, né? E aí a gente vai tentar saciar, seja proteção, seja valor, seja o que for nesses relacionamentos. Agora, tem uma coisa interessante. As terapias, e eu já andei em muitas, como eu te falei, vão dizer que você tem que tratar cada raiz, diagnosticar, remontar, ir na raiz, fazer regressão, fazer mapeamento. É um trabalho sem fim. Não tem fim. Não é isso que a Bíblia fala. Eu preciso entregar meu coração como um todo na mão de Deus e deixar ele regenerar. Esse desespero de pular de um relacionamento para o outro também mostra uma idolatria. Uma idolatria a estar num relacionamento. Uma idolatria a colocar alguém nesse lugar de salvador da minha vida. Só sou Uhum. feliz quando tem alguém, né? Então, é importante sim a espera, mas a gente vai ser muito mais curado no meio do relacionamento. Vai ser curado esperando, vai ser curado no relacionamento. Volto para as alunas casadas. Todas elas relatam isso. Cura no casamento. Acho até que minha amiga que está aqui, intercessora, pode confirmar. A cura acontece enquanto você está aprendendo a honrar a Deus. Aprendendo a se humilhar para Deus, aprendendo a deixar sua justiça própria para trás, aprendendo a não parar de botar na conta de pai, de mãe, achar culpados, mas entender que Jesus já levou a culpa na cruz, entendeu? Sim. É um trabalho maluco. Eu sei que tem gente que está escutando a gente agora e está falando assim, isso é maluquice, eu quero mais achar culpados Achar mesmo. culpado.